Uma das respostas que mais podem te reprovar numa entrevista de emprego é quando o entrevistador te pergunta qual é o seu defeito e você responde: sou perfeccionista. Você sabia? Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, tenho mais de 10 mil entrevistas no meu currículo e se você assistir esse vídeo até o final, vou te contar por que dizer numa entrevista que é perfeccionista é tão ruim e o que você pode fazer para evitar esse problema e você conseguir melhorar a sua empregabilidade e ser aprovado nas entrevistas. E se você gostou da proposta desse vídeo, faz um carinho aí no like, faz um carinho no botão de se inscrever, porque toda semana nós damos dicas de entrevistas, currículos e mercado de trabalho como um todo. E eu tenho certeza que nós podemos te ajudar, tudo bem? Então, sem mais embromação, Eduardo, solte a vinheta. É um defeito, mas é uma qualidade. Eu sou uma pessoa muito certinha. Eu sou perfeccionista. Logicamente, essa fala, ela varia um pouco de candidato para candidato. Mas, normalmente, é essa fala que o candidato padrão ele utiliza para quando ele quer dizer que ele é perfeccionista. E por que isso é tão ruim? Primeiro vamos entender o porquê que se diz isso assim. Normalmente o candidato ele ainda tem a imagem dentro dele de que ele tem que ser perfeito, que ele não pode ter erros, que ele só tem que ter sucessos. Então quando ele diz que ele é perfeccionista, e ainda mais quando ele emenda, é um defeito, mas é uma qualidade, ele está se escondendo, porque no final das contas ele está querendo dizer para você, é defeito, mas é uma qualidade, eu não tenho defeitos, eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele quer te dar uma resposta satisfatória. E convenhamos, todo profissional com pelo menos 6 meses de carreira já cometeu erros. E no final das contas, quando você busca essa tal resposta satisfatória, você não está respondendo a minha pergunta. Qual é o seu defeito? Ou qual é o seu ponto a melhorar, ou o seu ponto de atenção? E para você entender como ser perfeccionista é ruim, eu vou te contar agora. Normalmente, de cara, o perfeccionista ele tende a se ater muito aos detalhes e ele perde o todo. E qual é a consequência de você perder o todo em prol dos detalhes? Você perde prazo. Não é que você entrega tudo bonitinho no final. Para ser um defeito, isso tem que te gerar um problema. E normalmente, quando você se atém muito a detalhes, você perde o prazo. Eu admito que eu já conheci 2 pessoas perfeccionistas apenas. E essas 2 pessoas tinham problemas com prazos. Elas ficavam muito querendo fazer certinho. Quando via, chegava no dia da entrega, não estava pronto. E convenhamos, isso para o mercado de trabalho é péssimo. Para a sua carreira é péssima. Quando eu contrato um funcionário, uma das coisas que uma empresa se preocupa é que esse funcionário entregue as suas demandas. E dentro do prazo. Até porque normalmente essa empresa está envolta em contratos que, caso esses prazos não sejam cumpridos, a empresa é multada. Eu lembro por muitas vezes, eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha uma empresa multinacional na qual nós prestávamos serviço. E se a gente não entregasse as contratações num prazo, a empresa era multada. E uma multa de milhões, porque a gente estava falando aí de uma operação de mais de 10 mil pessoas. E aí, se eu quisesse fazer aquele processo perfeito, com o candidato perfeito, eu não ia entregar o que se pedia, eu não ia balancear o bom ou o possível, que é aquele ditado clássico: o bom é inimigo do ótimo, o feito é inimigo do perfeito. Então, o primeiro ponto é esse: a perda de prazo. E o segundo ponto é uma mensagem implícita quando você diz que você é perfeccionista. Porque no final das contas você está querendo dizer que você faz tudo. Que você faz tudo certo, que tudo é perfeito, que você entrega tudo bonitinho. Ou seja, você não tem defeitos? E aí é o seguinte, eu como psicólogo trabalho há mais de 15 anos com recursos humanos, eu afirmo: todo profissional com pelo menos 6 meses de carreira ininterruptos já cometeu algum erro ou já percebeu alguma limitação, caso não tenha recebido o feedback direto do seu gestor. Como assim essa pessoa não tem um defeito fácil, um defeito palpável para contar? Então, quando o candidato a gente percebe que o candidato está querendo enganar, isso conta muito contra o candidato. E aí, eu tenho uma pergunta clássica quando a pessoa me manda que é perfeccionista, que mata a falha e eu percebo que ele está tentando me enganar, que é: tudo bem, você é perfeccionista? Me diga quando isso já te atrapalhou na sua carreira. E aí, normalmente, o candidato ele não espera essa pergunta, porque ele vem com um clichêzinho pronto, e ele fala: isso nunca me atrapalhou. Aí eu respondo para o candidato: então isso não é um defeito. E digo para você, quando eu digo isso,
para mim o candidato já perdeu ponto porque ele tentou me enganar. Porque assim, existem pessoas perfeccionistas? Sim. Então, ele vai ter que em algum momento dizer que perdeu prazo, perdeu a confiança de alguém ou coisas do gênero. E aí vem o ponto de como responder essa pergunta. Inclusive aqui em cima agora está passando um card de como você responde essa pergunta de uma maneira genérica, para qualquer defeito que você fale. Aqui agora em específico eu vou falar do perfeccionismo, mas nesse card você vai entender como responder essa pergunta independentemente do defeito. Tudo bem? Então vai lá, assiste lá, depois volta para cá. Ou deixe para assistir no final. E aí vem aquela questão, como responder essa pergunta? Você tem que dizer algo que você faça que você já diminui ou impede desse impacto negativo acontecer na sua carreira. Como a gente está falando do perfeccionismo, você tem que se preocupar, e aí não é só ter uma fala pronta, mas você precisa de exemplos práticos que você evitou que o seu perfeccionismo te atrapalhasse. Ou pense num outro defeito. E aí, exemplos. Eu planejei um projeto do início ao fim, com fases e prazos, e eu respeitei os prazos. E aí, naquele momento que vinha aquela necessidade de investir um tempo a mais numa atividade qualquer, eu botava o pé no freio. Dividia a gestão ou a prática de um projeto com uma outra pessoa, e essa outra pessoa tinha o direito de vir me pontuar quando eu estivesse ali desviando o foco. A resposta, caso você queira ainda dizer que é perfeccionista, porque existem perfeccionistas no mundo, é esse o caminho. Você tem que ter práticas na sua carreira e exemplos para citar que você já faz que o perfeccionismo não te atrapalha. Ou te atrapalha o menos possível. Agora não pode você chegar numa entrevista, falar que você é perfeccionista e você não dizer nada que você faz e com exemplos da sua carreira que possam impedir desse defeito realmente causar um grande estrago na sua vida. Porque para se colocar no lugar do contratante. Você diz que é perfeccionista, você implicitamente, mesmo sem querer, você está dizendo que você perde prazo. Esse contratante trabalha com prazo o tempo todo. Você acha que ele vai contratar você? Se coloca no lugar dele. Não, ele não vai fazer isso. E aí você pode fazer, como muitas vezes eu vejo nos comentários. Carlos Eduardo, eu minto, eu conto um caô. Saiba, o entrevistador tem como saber. Ele tem como saber perguntando 2 vezes, ele tem como saber entrando no detalhe, e ele tem como saber pegando o telefone e ligando para sua última empresa ou para as empresas que você trabalhou. É moleza saber. Muitas vezes o candidato ele até me contou uma mentira e eu fingi que não ouvi porque às vezes o cargo era baixo, não fazia tanta diferença, era uma vaga de volume, enfim. E o candidato saiu crente que me enganou. Não, ele não me enganou. Eu só não quis investigar a fundo. E quanto maior o cargo, quanto maior a hierarquia do cargo, maior a chance do entrevistador entrar no detalhe e pegar você na mentira. E aquela questão, gente, dizer que você teve uma falha, dizer que você teve um problema, faz parte. Profissionais cometem erros. O que não pode acontecer é você não ter uma argumentação dizendo que você melhora, que você se olha e que você busca não cometer os mesmos erros. Isso sim vai te fazer ganhar ponto na entrevista. E até para te ajudar mais nessa questão da sua empregabilidade, você precisa agora se inscrever aqui no canal, porque nós somos o canal da internet especializado em empregabilidade. E uma outra coisa, aqui na minha frente agora está aparecendo uma telinha com um treinamento gratuito de como você pode se comportar nas entrevistas. Com dicas de erros, dicas de acertos, perguntas. Eu já tenho nesse treinamento 14 vídeos e a intenção é colocar muitos mais vídeos para que você realmente possa se qualificar e se tornar um candidato melhor, tudo bem? Então, espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!